Como está a qualidade das águas em Goiás e no resto do país? A análise feita pelos governos estadual e federal indica que a situação é boa. E quais as ações para despoluir, por exemplo, o Rio Meia Ponte? Como garantir água potável e de qualidade no futuro? O que é e para que serve um comitê de bacia hidrográfica? Nossa equipe ouviu especialistas e acompanhou discussões sobre o assunto. Os detalhes agora no Trilhas do Brasil. O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é água. É em território brasileiro que estão 4 reservas de água doce consideradas estratégicas para o futuro da humanidade. Para garantir a quantidade e a qualidade deste recurso natural tão precioso, existem no Brasil os comitês de bacias hidrográficas, uma forma de gestão democrática dos recursos hídricos. Nos últimos 20 anos, a disponibilidade de água limpa por habitante no mundo diminuiu em 37%. Os dados são da Organização das Nações Unidas. A carência atual, segundo dados da ONU, é resultado da combinação de diversos fatores: má distribuição, aumento da população, desperdício, aquecimento global, contaminação e desmatamento. E a ONU prevê um colapso na disponibilidade de água até 2020. Ou seja, se hoje 2 bilhões de pessoas, ou 20% da população mundial, enfrentam escassez de água, até 2025 serão 4 bilhões. O fato é que nós não inauguramos um rio a cada dia, mas nós enterramos um rio a cada dia. A disponibilidade de água doce no planeta é muito restrita, especialmente em rios, lagos superficiais. E a população no mundo, ela está crescendo ano após ano. E a demanda por água per capita, ela acaba aumentando justamente para as necessidades de atender toda essa população. Com isso, a gente tem também um agravamento da contaminação dos córregos superficiais. Então, há 2 fatores que devem ser considerados. O primeiro diz respeito ao aspecto de quantidade de água disponível, que depende de fatores de precipitação, impermeabilização do solo, retenção dessa água e todos os fatores de prevenção, para que se aumente a disponibilidade das águas doces superficiais. O segundo fator diz respeito à qualidade desta água. Nós estamos contaminando demais os córregos, seja por poluentes industriais, esgotos urbanos, agrotóxicos na agricultura e todo tipo de contaminante que envolve ação humana no ambiente de um modo geral. Quando observamos o mapa do Brasil, vemos um país privilegiado. Afinal, aqui estão 4 das principais reservas estratégicas de água para o futuro da humanidade: as bacias Amazônica e do Prata, o aquífero Guarani e as águas costeiras, ou 12% da água doce superficial do mundo. Mas toda essa água está disponível para todos de forma igual? Infelizmente não. 70% dos recursos hídricos brasileiros estão na região amazônica. Os 30% restantes estão distribuídos de forma desigual e atendem 93% da população brasileira. Além de uma região do país possuir mais água do que outra, a desigualdade na distribuição piorou por conta do modelo de desenvolvimento industrial adotado pelo país desde o início do século XX. E também por conta da poluição, da seca, do assoreamento dos rios, gerando uma situação chamada de estresse hídrico, muito mais comum do que pensamos. Com a nova Constituição Brasileira, a partir de 88, o Brasil deu início ao processo de gerenciamento dos recursos hídricos, com maior participação da sociedade, e intensificado a partir de 97, com a Lei das Águas e a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos. E isso tem um motivo:
evitar a redução da disponibilidade de água no país. A opção que o Brasil fez para fazer a gestão das águas é uma opção com a participação da sociedade. Daí que nós criamos os comitês de bacia hidrográfica, onde os usuários de água participam, mas também pessoas que representam a sociedade civil. De que maneira nós podemos melhorar toda essa política de comunicação da água, né, de articulação dos comitês, para nós resolvermos as questões das bacias hidrográficas no Brasil, como nós, aliás, já em vários lugares do Brasil, e já vemos com a participação da sociedade, com a mobilização, podendo fazer essa recuperação das nossas bacias. O conjunto de terras por onde passa um rio, curso d'água, como afluentes, é chamado de bacia hidrográfica, ou o espaço de distribuição de água na natureza. Um exemplo é a Bacia do Araguaia, que possui diversos afluentes, como os rios Vermelho, Crixás-Açu e muitos outros, que formam outras bacias hidrográficas menores. E por onde os rios passam, as águas são utilizadas de diversas maneiras, para agricultura e demais setores produtivos, abastecimento das cidades, lazer. E como garantir a qualidade e quantidade desta água para que todos possam utilizá-la? Especialistas alertam, melhorando o gerenciamento deste recurso natural tão precioso e cada vez mais raro. Os comitês são uma criação da legislação brasileira que prevê a participação de toda a sociedade na gestão de recursos hídricos. Então nós temos em cada comitê representantes da sociedade civil, dos setores produtivos, né, dos empresários e dos governos estadual, municipal, da União. Bem, esse pessoal se junta para discutir gestão, ou seja, discutir oferta e demanda de água dentro das condições e das necessidades de cada bacia hidrográfica. Para que esses comitês possam funcionar, é essencial a participação da população. Nós estamos vivendo uma situação em que a demanda cresce muito, a demanda pela água cresce muito e a oferta não cresce. Aliás, diria, a oferta diminui na medida em que nós estamos poluindo os rios, nós estamos mudando o curso deles. O comitê não tem CNPJ, o comitê é um ente de Estado, tanto que ele é criado por um decreto do governador, né? Então ele tem papel bem definido por lei e às vezes as pessoas acham que ele vai resolver todos os problemas e ele não pode, porque legalmente ele tem um papel bem definido, né? O mais antigo é de 88, que é lá, o Comitê do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e tem comitês que estão, né, saindo do berço. Em algumas áreas a gente tem visto um avanço bem significativo e positivo, né? Um exemplo que eu gosto muito de citar é o Comitê do Rio das Velhas, né? Eles têm avançado muito na questão da preservação da qualidade, a melhoria da qualidade, a volta de espécies de peixes que não existiam há alguns anos. O comitê não consegue funcionar sozinho, ele está dentro de um sistema. Se o sistema não estiver forte, consolidado, não adianta só o comitê atuar, porque os órgãos gestores têm que estar preparados para outorgar, fiscalizar, né? Então tudo funciona interligado. Nós somos cerca de 180 comitês no todo, entre estaduais e nacionais. E o nacional nós estamos com cerca de 10 comitês, iniciamos há 10 anos, são os comitês das bacias maiores, como é o caso do Paranaíba, São Francisco, Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Rio Doce e assim por diante. Então esse é o conjunto de comitês onde nós temos um maior número de problemas a ser enfrentado, a ser resolvido. Os comitês de bacias têm se consolidado como espaço onde as decisões sobre os usos e conflitos envolvendo água são tomados de forma democrática, com a participação de todos os segmentos da sociedade, usuários, poder público e sociedade civil organizada. Esta é, para muitos especialistas, uma forma de evitar a redução na disponibilidade de água no país. Não tenho dúvida, assim como em outros estados, outros países, os comitês de bacia são um instrumento extremamente eficaz e importante para a gestão de recursos hídricos. E aqui em Goiás, apesar de termos perdido muito tempo no passado, nós não deixaremos isso acontecer novamente.
Por que é necessário cobrar pelo uso da água? Para onde vai o recurso arrecadado? Em um minuto, Trilhas do Brasil volta já.